Vou falar sobre o positivismo jurídico, que é uma corrente doutrinária que teve impacto significativo na evolução do direito penal e também na doutrina do direito, que é uma teoria filosófica que sustenta que o direito é um sistema de normas e regras e é criada pelo Estado. E que a validade dessas normas, ela depende exclusivamente da sua origem e da aplicação formal, independente das considerações normais, morais ou éticas. Eu coloquei alguns tipos de positivismo jurídico, que é o clássico, e também positivismo jurídico, que é o moderno. Algumas das suas características são legalidade, tipicidade e culpabilidade. E também tem algumas das suas contribuições, que é o desenvolvimento do conceito da legalidade, a importância da tipicidade e a crítica do direito penal. Eu vou falar também sobre o neocantismo penal, que é uma corrente doutrinária que surgiu no final do século XIX e no início do século XX, como uma reação ao positivismo jurídico. E tem uns pontos chaves aonde o neocantismo penal ele tem as suas características, como a influência da filosofia neocantiana, a crítica do positivismo jurídico e a importância da filosofia e também da ética. E as contribuições, que são o desenvolvimento do conceito de culpabilidade, a importância da consideração de personalidade do agente, a crítica ao determinismo. E também vou falar sobre o garantismo penal, que é uma corrente doutrinária que surgiu no final do século XX como uma reação penal, autoritária e também repressiva. E algumas de suas características são defesa dos direitos humanos, limitação do poder punitivo e a importância da legalidade. As suas contribuições são desenvolvimento do conceito de garantias fundamentais, a importância de proteção dos direitos humanos e a crítica do direito penal autoritário. E o garantismo penal teve as suas influências também. Influenciou ele no desenvolvimento do direito penal moderno, influenciou também na influência da jurisprudência e influenciou também na política criminal. Então, esses 3 tópicos que eu mencionei, eles são relativos ao assunto, à evolução doutrinária do direito penal. Olá, eu vou falar sobre o funcionalismo penal. O funcionalismo penal é uma corrente doutrinária que surgiu no final do século XX, como uma reação ao positivismo jurídico e ao garantismo penal. Aqui estão alguns pontos-chave sobre o funcionalismo penal. Características do funcionalismo penal. Primeiro, foco na função do direito penal. O funcionalismo penal enfatiza a importância da função do direito penal na sociedade. Ou seja, a ideia de que o direito penal deve ser utilizado para proteger os bens jurídicos mais importantes. E o segundo exemplo, é a análise da realidade social. O funcionalismo penal busca analisar a realidade social, identificar as necessidades e os problemas que o direito penal deve abordar. E a terceira característica aqui é a importância da política criminal. O funcionalismo penal enfatiza a importância da política criminal na definição das prioridades e das estratégias do direito penal.
Aqui eu vou falar agora do Klaus Roxin. O Klaus Roxin é um dos principais representadores da doutrina penal alemã e internacional também. E sua posição na evolução doutrinária do direito penal é significativa. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a posição de Klaus Roxin. Contribuições de Klaus Roxin. 1. Desenvolvimento da teoria da imputação objetiva, né? E a segunda é a crítica ao conceito de causalidade. E a terceira é importância da consideração da personalidade do agente. Eu vou falar sobre também o Gunther Jacobs. O Gunther Jacobs é um dos principais representantes do funcionalismo penal e sua posição é significativa na evolução doutrinária do direito penal. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a posição de Gunther Jacobs. Primeiro, desenvolvimento da teoria da imputação objetiva. E já a segunda crítica ao conceito de culpabilidade. E o terceiro importância da consideração da realidade social. Olá, professor. Me chamo Elita. Eu vou falar sobre o direito penal e o enfrentamento da criminalidade moderna. É um texto um pouquinho grande, porém é um texto que dá para se entender resumidamente, porque ele destaca que a sociedade deve se adaptar à parte moderna, né? Como uma abordagem para a realidade social, né? Ele fala referente ali à globalização, à massificação, à emergência, né? Uma sociedade de emergência ou uma sociedade de risco, né? Como podemos citar. Fala também que é uma sociedade de massa que exige ali uma administração do comportamento da sociedade. Ele fala que o direito penal não pode intervir, ele ter uma limitação, somente intervir quando os outros direitos, né, não conseguirem lidar ali com um português certo, lidar com a situação. Em seguida, ele fala sobre o direito de intervenção, né? Ele cita o quê? Ele cita um alemão, né? Que eu não sei pronunciar o nome, mas ele cita um alemão que traz ideias, traz adaptações necessárias para a sociedade moderna. Ele fala sobre propor um direito de intervenção moderno. Então, é basicamente isso, professor. Ele propõe o quê? Lidar com a criminalidade moderna. Como lidar com a criminalidade moderna? Ele fala sobre as ideias, enfim, cita algumas situações sobre esse alemão, o que ele propõe, e basicamente isso. Sobre a criminalidade moderna. Me chamo Fátima e irei falar um pouco sobre a velocidade do direito penal. Vou abordar como o direito penal evoluiu ao longo do tempo. Vou começar falando sobre a primeira velocidade, onde temos o direito penal clássico, representado pela repressão estatal, que foca em punir com penas severas e privativas de liberdade. A segunda velocidade, no caso, é o direito penal neoclássico. Ele flexibiliza essas penas, introduzindo alternativa com penas restritivas de direito e prestação de serviços comunitários. Além disso, há uma atenção crescente às vítimas, né, buscando a reparação dos danos sofridos, que representa uma evolução significativa na compreensão do papel da pena. Chegamos à terceira velocidade, que é o direito penal do risco, onde se tenta
prevenir os crimes antes que eles aconteçam. Então, protegendo bens como segurança pública e o meio ambiente. É importante também notar que essas diferentes velocidades do direito penal, elas coexistem, né, e se completam no sistema jurídico atual. E cada um desempenha um papel específico conforme as demandas da sociedade. Mas essas coexistências também trazem desafios, especialmente em relação à proporcionalidade das penas e o respeito aos direitos fundamentais. Outro tópico também que eu irei falar é o direito penal do inimigo. Esse conceito ele foi desenvolvido por Jacobs, Gitter Jacobs, se eu não me engano, a pronúncia eu não sei falar. Ele propôs tratar os inimigos da sociedade de uma maneira mais rigorosa, como se eles estivessem fora do sistema do direito, como no caso dos terroristas no Brasil. Mas a gente não tem terrorista no Brasil, então a gente pode estar utilizando uma analogia, né, com as facções de crimes organizados. O direito penal do inimigo é uma abordagem controversa, mas pode neutralizar essas pessoas e enfraquecer os direitos fundamentais. Essa teoria, ela surge que o inimigo seja tratado não como uma pessoa de direito, mas como um perigo a ser neutralizado. Isso justifica a adoção de medidas mais severas e excepcionais, como penas desproporcionais, regimes prisionais mais rigorosos e a restrição de garantias processuais, tudo visando proteger a sociedade contra ameaças graves. Vou falar a parte do nosso colega, né, que seria o direito penal como proteção da sociedade. Tradicionalmente, o direito penal foi concebido para proteger bens jurídicos individuais, como a vida, a integridade física e o patrimônio. Só que, no entanto, as transformações sociais e tecnológicas dos últimos séculos, o direito penal precisou ampliar seu escopo para proteger contextos mais amplos na vida em sociedade. Hoje o direito penal, além de proteger as pessoas, ele também protege o meio ambiente e combate crimes cibernéticos e garante funcionamento do mercado financeiro. Mas é importante, né, lembrar que ao expandir tanto, precisamos ter cuidado para satisfazer demandas sociais que não resolverão os problemas reais, né? E, em resumo, o direito penal precisa evoluir, sim, mas sempre guiados por princípios como a legalidade e a proporcionalidade para continuar sendo um direito justo e eficaz. Bom, eu encerro por aqui e espero que a apresentação tenha proporcionado uma visão clara e crítica sobre a evolução. E é isso. Muito obrigada e até logo!